vereador, se ele tem alguns princípios ou alguns ideais, assim, de onde ele quer chegar, muitas vezes ele fica frustrado, porque eu achava que eu tinha uma ferramenta para fazer tanta coisa, no fim, não é tanta. Na verdade, não é nem tanta, nem pouca, né? Tem uma grande ferramenta, que é uma representação popular. E isso é muito importante, né? Então, muitas vezes, o vereador, o que acontece? O vereador não tem muita capacidade, porque não pode, legalmente, fazer leis que impliquem em alteração da administração pública ou que impliquem custos, gastos pelo executivo. O vereador não tem o condão de chegar e falar, eu quero construir um centro cultural. Não pode, ele pode, no muito, autorizar o prefeito, quando o prefeito quiser fazer isso, né? Então, sobra muito pouco do ponto de vista de leis de qualidade, assim, que são importantes para os vereadores fazerem. Agora, a parte legislativa mais importante dos vereadores é quando eles analisam os projetos de lei do Executivo. Então, é no momento em que a gente analisa os projetos de lei enviados pelo Executivo que está a nossa maior atividade como legislador. Nós lutamos para que o Estado, para que a Prefeitura, no caso, ela haja justamente para atuar no sentido de trabalhar a solidariedade. Como é que a Prefeitura vai agir? A Prefeitura é um poder público, tem recursos, tem uma série de iniciativas. Então, ela tem que investir aonde? Tem que investir numa educação de qualidade. A educação de qualidade, ela ajuda a diminuir as desigualdades, assim como uma boa saúde, um bom serviço público em todos os níveis da cidade. Então, tudo isso diminui, por exemplo, saneamento básico, ajuda a diminuir as desigualdades. Então, esse investimento público é fundamental para isso. É claro que tem que haver também o desenvolvimento econômico. Tá? Então, o poder público é também responsável por induzir o desenvolvimento econômico. Então, são essas coisas que a gente, como vereador, nós articulamos na cidade de São Paulo, através de leis que a prefeitura faz, propõe para a gente, através das modificações que a gente faz nas leis e através da articulação que a gente faz na sociedade para fazer essas alterações, essas mudanças. Uma outra questão que também eu sempre tenho trabalhado muito, e que é uma coisa importante também na questão da articulação, é o envolvimento das famílias na educação das crianças e dos jovens. Isso é fundamental. Quer dizer, um dos grandes problemas que a gente tem na educação no Brasil é o fato de as famílias não terem esse compromisso com seus filhos. Ou porque não tem essa cultura, né, cultura dessa necessidade, ou porque não pode, trabalha o dia inteiro, vende pipoca, depois vai não sei fazer outra coisa. Estou dizendo da dificuldade que eles têm. Por isso que muitas vezes a gente fala essa história de meritocracia. Então, essa luta que nós temos para envolver a comunidade escolar, para envolver as famílias, é extremamente importante da escola pública. Então, a escola pública, apesar de todos os problemas, ela atende 40 milhões de brasileiros, 40 milhões. E ela é responsável por dar condições de vida melhor para esses 40 milhões de habitantes, que seriam muito piores se não tivesse a escola. Então, a gente, em vez de só meter o pau que a escola pública não presta, tem muita coisa que não é boa. Mas a gente tem que trabalhar para ela melhorar. Essa é a questão. E para melhorar, dinheiro é importante, mas não é só dinheiro. Nessa luta pelas desigualdades, pelo combate à desigualdade, o que eu queria falar para vocês, que a educação é um instrumento fundamental para isso, eu tenho acompanhado muitas escolas públicas, né? Uma coisa interessantíssima, eu não vou dizer o bairro, mas tem um bairro em São Paulo, e são vários, não é só um, só num lugar. Você tem uma escola numa rua, você anda 1 quilômetro ou 2, tem outra escola. As duas são escolas públicas. As duas recebem a mesma quantidade de dinheiro por aluno por ano. Você pega uma escola de altíssima qualidade, onde os alunos querem estudar, onde tem fila para entrar, do lado, uma péssima escola, com o mesmo número de professor, com o mesmo número de aluno e com o mesmo dinheiro. Então, mostra que o dinheiro talvez seja importante, ajuda mesmo. Mas um grande drama, que é uma questão de pesquisa, talvez jornalistas do futuro podiam fazer, é descobrir essas escolas tão desiguais e tão próximas, né?
E aí, é claro, o que existe nessas escolas? Existe uma diferença brutal da direção da escola. Existe um envolvimento fantástico do entorno da escola dentro dela. Existem professores que foram animados, que se desenvolveram seus projetos, deram-se oportunidades para os professores se desenvolverem. Então, isso tudo são coisas muito legais que, por exemplo, isso precisa ser divulgado. O grande problema que a gente vive hoje é que o governo federal não resolveu não enfrentar a crise, resolveu colocar a culpa nos outros, resolveu achar que é uma gripezinha e que está tudo bem morrer milhares e milhares de pessoas. A previsão é que até agosto vai morrer 125 mil pessoas no Brasil. Essa é uma previsão se não for feito nada, como esse governo não está feito. Apesar de alguns governadores e prefeitos estarem fazendo alguma coisa com certo esforço, existe esse boicote do isolamento social enorme por parte do governo federal e seus ministros aloprados, né? O que teria que ser feito? Teria que se colocar à disposição dos estados e dos municípios dinheiro para que os estados e municípios pudessem pagar condignamente os seus professores, resolver as suas dificuldades. Então, por enquanto, os professores ainda o salário não está deixando de ser pago nos sistemas de saúde, nos sistemas de educação. Mas corre o risco, né? Se continuar mais algum tempo desse jeito e não houver um apoio do governo federal, vai ser uma catástrofe, né? Não vai ter que cortar tudo, porque o dinheiro está lá no governo federal. E eu acho que esse momento pode ser usado para cursos online, enfim, os professores estão sendo demandados para prepararem aulas online, para trabalharem a relação com os alunos, mesmo por telefone, online, enfim, está sendo feito muita coisa. Tem prefeituras que são mais ligadas aos interesses, depende da visão do prefeito e do grupo que se elege na Câmara. É o exemplo do governo federal, né? Se a gente tiver um prefeito alinhado com o governo federal, a educação pública está roubada aqui em São Paulo, né? Então, nós teremos um desastre também na cidade de São Paulo. Então, depende muito de cada prefeito, de cada vereador que entra na Câmara, que é eleito, o processo, a maneira como encara a educação. Embora nós tenhamos feito, durante muitos anos, eu, de certo modo, tive no comando de um processo de construção de um plano municipal de educação. Esse plano municipal de educação é uma lei que dá uma série de parâmetros para a educação na cidade de São Paulo. E isso foi feito foi uma discussão de 8 anos que eu participei diretamente, envolvendo não só a Câmara, mas também sindicatos, igrejas, comunidades, os processos todos do Plano Municipal de Educação. Por que essa ideia? A ideia foi de colocar uma lei na Constituição Municipal das obrigações, dos parâmetros que têm que ser seguidos na educação, independente de cada governo. Porque nós entendemos que a educação, o que é muito ruim, é quando entra um prefeito e resolve inventar um assunto, inventa outro, inventa assim. Não pode. A gente tem que ter um plano que independa de cada prefeito, independe de cada governador ou de cada presidente. Quer dizer, um plano municipal de educação, ou um plano estadual e um plano nacional. E, é claro, como eu falei, é diferente. Apesar da lei, se você não tiver uma presença da sociedade, de jornalistas, o prefeito pode fazer estripulias, muitas estripulias, né? Muita confusão. Então, a presença da sociedade mobilizada, com o apoio do bom jornalista, as coisas andam muito melhor. O problema do Brasil no imposto é que o imposto no Brasil é cobrado principalmente de quem deveria pagar menos. Então, por exemplo, o ICMS é um imposto perverso, porque você paga sobre o consumo. Então, você pega um quilo de açúcar, sei lá, uma lata de óleo, qualquer coisa aqui, você paga X%. A pessoa pobre ou a pessoa rica paga o mesmo imposto sobre o consumo do óleo, da gasolina. Isso é um problema. Então, teria que fazer alterações no nosso sistema de cobrança de impostos
que diminuísse a carga das pessoas que ganham menos e aumentasse a carga dos que ganham mais, principalmente das empresas, dos bancos que não pagam lucro, não pagam imposto sobre lucro, uma série de coisas que os mais ricos no Brasil pagam muito menos impostos proporcionalmente aos mais pobres. E nós temos que fazer, sempre que possível, aumentar os recursos para a educação. O Brasil está gastando, chegou a gastar 6%, agora está gastando 4% do PIB em educação. Né? O certo, uma luta que nós temos já há muitos anos, é que o Brasil invista 10% do PIB em educação, do Produto Interno Bruto. Essa seria uma meta importante para a gente atingir.